Imagine um mundo onde os maiores gigantes reinam, onde cada passo faz a terra tremer. Hoje, vamos mergulhar na era dos dinossauros e conhecer o rei incontestável deste reino pré-histórico, o Tyrannosaurus Rex. Ele não era apenas um dos maiores carnívoros que já existiu, mas também o terópode mais pesado já descoberto. O que fazia desse dinossauro uma verdadeira máquina de predar? Vamos descobrir juntos. Prepare-se para explorar como o T-Rex dominava seu ambiente com força bruta, inteligência astuta e uma mordida capaz de esmagar ossos. Segure-se firme, porque essa jornada promete ser tão épica quanto o próprio T-Rex. Tyrannosaurus, grego para lagarto tirano, é um gênero extinto de dinossauro terópode tiranosaurídeo que viveu durante a era maastrichtiana do Cretáceo Superior, há cerca de 72 a 66 milhões de anos. A espécie tipo é T-Rex, grego para rei lagarto tirano, nomeada em 1905. Desde sua descoberta, o tiranossauro se tornou um dos dinossauros mais conhecidos e populares, não só entre os tiranossaurídeos, mas entre todos os dinossauros não aviários. Mais de 50 indivíduos deste táxon foram encontrados. Um estudo, embora controverso, sugere a existência de 3 espécies distintas de tiranossauros, propondo 2 novas espécies, Tyrannosaurus imperator e Tyrannosaurus regina. No entanto, a maioria dos paleontólogos considera essas novas espécies inválidas, pois as diferenças podem ser explicadas pela variação individual ou pelo dimorfismo sexual. Em 1900, Barnum Brown e sua equipe encontraram o primeiro esqueleto parcial de T-Rex durante uma expedição em Montana, e em 1902, descobriram um segundo esqueleto que se tornaria o espécime neótipo. Em 1905, Henry Fairfield Osborn nomeou oficialmente o esqueleto como Tyrannosaurus Rex, nome que prevalece até hoje. Desde então, muitos outros indivíduos de T-Rex foram descobertos, incluindo alguns quase completos, que mostram vários estágios de desenvolvimento, impressões de pele e até mesmo tecido mole. A descoberta de Dinamosaurus imperiosus por Brown em 1902 também foi sinônima de Tyrannosaurus Rex, já que o holótipo de Dinamosaurus foi encontrado com osteodermos pertencentes ao Ankylosaurus, com o qual o T-Rex coexistiu na América do Norte do Cretáceo Superior. Tarbosaurus também foi classificado como uma segunda espécie asiática de Tyrannosaurus, mas, apesar das semelhanças, possui características distintas suficientes para ser considerado uma espécie própria, Tarbosaurus bataar. Em 2024, uma nova espécie, Tyrannosaurus macraensis, foi descrita com base em fósseis encontrados na formação Hall Lake, no início do Campaniano Maastrichtiano, no Novo México. Esses fósseis têm entre 6 e 7 milhões de anos a mais que os fósseis atribuídos ao T-Rex. As duas espécies são de tamanho semelhante, diferenciando-se principalmente pelas características do crânio. O espécime mais completo, apelidado de Sue, está exposto no Museu Field de História Natural em Chicago e está cerca de 90% completo. Sue mede aproximadamente 12,3 metros de comprimento, cerca de 3,9 metros de altura nos quadris, e pesa em média 10 toneladas, o que o torna um dos maiores carnívoros terrestres e terópodes que já existiram. Outros espécimes são considerados maiores que Sue, embora essa informação seja debatida. O maior espécime conhecido, chamado de Scott, mede cerca de 12,4 metros de comprimento, tem 3,9 metros de altura nos quadris e pesa entre 10 e 11 toneladas. Embora a maioria dos adultos pesasse em média entre 7 a 9 toneladas e medisse entre 11 a 12 metros de comprimento. Apesar de suas proporções colossais, terópodes como Spinosaurus e Giganotosaurus podem ter sido potencialmente mais longos que o T-Rex. Acredita-se que Sue e Scott sejam alguns dos mais velhos da sua espécie, com cerca de 28 anos. A expectativa de vida média do T-Rex é estimada em cerca de 25 anos. O crânio do T-Rex podia crescer mais de 1,5 metros de comprimento e era extremamente robusto. A base era significativamente mais larga que o focinho, proporcionando excelente visão binocular e estereoscópica, ainda maior que a de um humano, como sugerem estudos. Sua boca era larga em comparação com a da maioria dos outros terópodes, e tinha um formato de U, aumentando a área de superfície que ele poderia morder de uma vez. O crânio possuía várias aberturas, conhecidas como fenestras, que aliviavam o peso da cabeça e provavelmente continham tecidos moles, como músculos ou vasos sanguíneos. A fenestra no topo da cabeça pode ter servido como um mecanismo de resfriamento, semelhante ao visto em crocodilos. Além disso, as mandíbulas do T-Rex tinham
tinham cerca de 1,2 metros de comprimento e eram muito musculosas, proporcionando uma força de mordida devastadora. Análises mostraram que o tiranossauro podia abrir suas mandíbulas até aproximadamente 63 a 80 graus. O pescoço do T-Rex formava uma curva natural em forma de S, semelhante à de outros terópodes, mas era relativamente curto e extremamente robusto para suportar sua cabeça enorme. Os membros anteriores do tiranossauro, frequentemente ridicularizados, tinham o tamanho dos braços de um humano adulto, mas eram ancorados por músculos poderosos. Cada braço do T-Rex podia levantar 400 libras, e ao contrário de dinossauros como o Carnotaurus, não eram vestigiais e teriam tido alguma utilidade, embora o propósito exato não seja totalmente conhecido. Ao contrário de terópodes mais basais, as mãos do tiranossauro tinham apenas 2 dedos funcionais com garras afiadas, enquanto o terceiro dedo era subdesenvolvido e muito pequeno para aparecer através da pele. Em contraste com os membros anteriores, os membros posteriores eram proporcionalmente longos e extremamente musculosos para suportar o volume maciço do animal. Seus pés se assemelhavam a de aves terrestres, com 3 dedos longos que tocavam o solo e um hálux vestigial, garra de orvalho, que nunca tocava o chão. Cada dedo tinha garras maciças ligeiramente parecidas com cascos nas pontas. A cauda do T-Rex era longa e pesada, ocasionalmente contendo mais de 40 vértebras, ajudando a equilibrar a grande cabeça e o tronco. Para compensar seu imenso tamanho, muitos ossos no esqueleto eram ocos, reduzindo o peso sem comprometer a força. O tronco do tiranossauro era largo e profundo, semelhante a um tórax de barril, sustentando a maioria dos órgãos internos do animal, auxiliado pelas costelas da barriga, gastralia. Sendo um dinossauro saurísqueo, o pubis nos quadris do T-Rex apontava para frente e se afastava do isquio voltado para trás. Os dentes do T-Rex exibiam alguma heterodontia, diferenças na forma. Os dentes na pré-maxila, mandíbula superior frontal, eram relativamente pequenos e compactos, em forma de D na seção transversal. Possuíam cristas de reforço na superfície traseira, eram incisiformes, com pontas em forma de lâmina, e curvados para trás, reduzindo o risco de quebra ao morder e puxar. Os demais dentes eram robustos, com uma forma mais rombuda em comparação com os dentes de adaga dos terópodes basais, mais amplamente espaçados e também possuíam raízes reforçadas. Os dentes no meio da maxila eram os maiores nas mandíbulas. O maior dente de tiranossauro descoberto até agora mede 30,5 centímetros, 12 polegadas, de comprimento incluindo a raiz, tornando-o o maior dente de qualquer dinossauro carnívoro e um dos maiores do reino animal, excluindo as presas. Os primeiros tiranossauroides descobertos eram relativamente pequenos e cobertos de penas. Eles não eram os principais predadores de seu tempo, sendo ofuscados por alossauroides bem maiores. O Proceratosaurus, o mais antigo dessa família, viveu na Europa durante o período Jurássico, há cerca de 167 milhões de anos. Com o passar do tempo e a extinção dos carnossauros, os tiranossauroides se tornaram os predadores de topo em seus ambientes, evoluindo para tamanhos maiores à medida que se deslocavam para o oeste, para a Ásia e, eventualmente, para a América do Norte. O Yutyrannus é talvez o mais conhecido desses tiranossauroides basais, famoso por ser o maior animal com penas confirmado. Isso levantou a hipótese de que o tiranossauro e seus parentes próximos também poderiam ter tido penas. No entanto, impressões de pele mostram que o tiranossauro era principalmente, se não totalmente, escamoso. Charles W. Gilmore descobriu um pequeno crânio de tiranossauro na formação Hell Creek, inicialmente classificando-o como uma espécie de Gorgosaurus. No entanto, após uma análise mais detalhada, o crânio foi considerado muito distinto para ser uma espécie de Gorgosaurus e foi renomeado como Nanotyrannus lancensis. Como o espécime mostrava sinais de imaturidade, foi sugerido que poderia ser um jovem Tyrannosaurus rex, o único outro tiranossauro conhecido de Hell Creek. Essa hipótese ganhou força com a descoberta do Jane, um T-Rex de 6 metros de Montana, cujo crânio apresentava características semelhantes ao holótipo de Nanotyrannus. É improvável que o T-Rex vivesse mais de 30 anos, o que sugere que tinham vidas rápidas e difíceis. Por muito tempo, não se sabia exatamente como era a pele do tiranossauro. A representação clássica era de escamas semelhantes a lagartos cobrindo todo o corpo, como se pensava para todos os dinossauros na época. No entanto, com o passar do tempo e a descoberta de mais fósseis de dinossauros com penas, surgiu a questão de se todos os dinossauros poderiam ter penas de alguma forma, incluindo o Tiranossauro rex. Isso se tornou mais plausível com a descoberta do Yutyrannus,
um parente relativamente grande do T-Rex, coberto de penas. Isso levou muitos artistas a desafiar as representações anteriores do lagarto tirano. No entanto, um estudo de 2017 mostrou que impressões de pele de vários tiranossauros derivados, incluindo o próprio T-Rex, não mostravam penas felpudas, mas pequenas escamas reticuladas. Embora as impressões de pele fossem dispersas entre várias espécies, os pesquisadores concluíram que havia impressões de escamas suficientes em diferentes partes dos corpos para sugerir que escamas cobriam todo o animal, em vez de penas em áreas não preservadas. Isso foi explicado como uma adaptação ao grande tamanho do animal, pois qualquer tegumento extra seria prejudicial em vez de benéfico, especialmente em um ambiente quente. Ao contrário das representações clássicas, os paleontólogos agora sabem que o T-Rex e outros terópodes mantinham seus corpos mais horizontais, usando a cauda e a cabeça para se equilibrar. Por muito tempo, acreditava-se que o Tyrannosaurus Rex era um hipercarnívoro, o predador máximo de Hell Creek. Ele certamente tinha o tamanho e os dentes para preencher esse papel. No entanto, na década de 90, o renomado paleontólogo Jack Horner propôs que o T-Rex era um necrófago desajeitado que vasculhava a terra em busca de carcaças ou intimidava predadores menores para roubar suas presas, em vez de caçar por conta própria, como era a visão tradicional. Horner baseou essas alegações em observações da anatomia do animal, como os braços minúsculos, que ele alegou serem inúteis para derrubar grandes animais, seu enorme tamanho que o impediria de perseguir presas, o olfato extremamente forte comparável ao de abutres, conhecidos por serem necrófagos, sua mordida esmagadora de ossos, semelhante à de hienas, e que seus olhos seriam pequenos demais para uma caça eficaz. Horner também observou que um espécime de Triceratops apresentava muitas marcas de mordidas na pelvis, sugerindo que o T-Rex devorava carcaças. Essa hipótese foi recebida com imediata contestação. Especialistas em paleontologia e tiranossauros como Philip J. Curry, Thomas Holtz, Thomas Carr e Robert T. Becker refutaram as alegações de Horner, apontando que ele interpretou mal várias características do T-Rex e dos análogos que utilizou. Os pequenos antebraços do tiranossauro não seriam necessários para matar suas presas, pois sua enorme mandíbula era mais do que suficiente para derrubar grandes animais. Além disso, nem todos os predadores matam com a ajuda dos braços, como crocodilos e aves de rapina. A comparação com a hiena também foi inadequada, pois as hienas usam sua mordida esmagadora de ossos tanto para caçar quanto para vasculhar. Embora o tiranossauro fosse muito grande, ele ainda seria capaz de se mover rápido o suficiente para acompanhar presas mais lentas, como o Triceratops. Isso se deve, possivelmente, ao seu arranjo único de arctometatarso, onde a parte superior do osso do tornozelo médio era comprimida entre os outros dois, permitindo maior agilidade e velocidade. Estimativas recentes sugerem que o T-Rex poderia se mover de 20 km por hora a 34 km por hora. No entanto, devido ao seu enorme tamanho, pesquisadores de biomecânica notaram que o tiranossauro não seria capaz de correr. Novas simulações baseadas no movimento da cauda mostraram que o T-Rex não era nem mesmo um caminhante rápido. Sua velocidade de caminhada preferida era de menos de 5 km por hora, cerca de metade das estimativas anteriores. Para contextualizar, essa é a velocidade média de caminhada de um humano. Embora o olfato do T-Rex fosse incrível, isso não indicava necessariamente que ele fosse um necrófago, já que muitos predadores modernos, como lobos e ursos, também têm olfatos excelentes. A mordida poderosa, comparada às hienas, também foi mal interpretada, pois as hienas caçam sua comida com mais frequência do que vasculham. As varreduras do crânio do T-Rex revelaram que uma parte significativa de sua caixa craniana era dedicada à visão. Combinado com sua excelente visão binocular, isso teria permitido ao T-Rex localizar presas a longas distâncias, sendo muito útil na caça. Além disso, era impraticável que o único grande carnívoro da área não caçasse os enormes herbívoros do ecossistema, mantendo uma população saudável. Os colegas de Horner apontaram que os próximos maiores carnívoros em Hell Creek não seriam capazes de derrubar presas de várias toneladas sozinhos. Foi encontrado um fóssil de Edmontosaurus com uma mordida curada em uma das vértebras da cauda, indicando que ele havia escapado de um ataque e sobrevivido tempo suficiente para a ferida cicatrizar. E o único animal capaz de dar uma mordida dessas era o Tyrannosaurus Rex. Alguns paleontólogos sugeriram que o Tyrannosaurus Rex poderia viver em grupos familiares, onde um casal de adultos cuidaria dos jovens até que estes estivessem prontos para formar suas próprias famílias. A base para essa teoria vem de
descobertas relacionadas ao Albertossauro, um parente próximo do T-Rex, que foi encontrado em grandes grupos de indivíduos de idades variadas. Se isso fosse verdade, os jovens menores e mais rápidos poderiam ter atuado como perseguidores, afastando os indivíduos mais fracos de seus rebanhos e os conduzindo para os adultos mais lentos, porém mais fortes, que finalizariam a caça com uma mordida rápida e poderosa em uma área vital. Os dinossauros extintos fazem parte de um grupo maior chamado Archosaurus, que inclui animais sociais como pássaros modernos, jacarés e crocodilos. Nos anos 2000, surgiu a hipótese de que o tiranossauro, devido a seus dentes serrilhados como os do dragão de Komodo, poderia ter uma mordida séptica que infectaria as vítimas que escapassem. No entanto, essa teoria foi refutada, pois se descobriu que os dragões de Komodo não matam suas presas com bactérias, mas com veneno. Além disso, os dentes serrilhados do T-Rex não eram capazes de reter pequenos pedaços de carne, o que provavelmente resultaria em infecções na própria boca do tiranossauro. Se o T-Rex dependesse de uma mordida séptica, não haveria necessidade de desenvolver mandíbulas tão grandes e poderosas. O dimorfismo sexual é notoriamente difícil de distinguir no registro fóssil. Por um tempo, acreditou-se que as fêmeas dos tiranossauros eram maiores que os machos, mas análises recentes sugerem que não há evidências confiáveis para essa suposição. Apenas um espécime de tiranossauro, conhecido como B-Rex, mostrou sinais de dimorfismo sexual, sendo encontrado com traços de tecido mole semelhante ao osso medular encontrado em aves modernas durante a ovulação. Em 2021, um estudo liderado por Charles Marshall tentou estimar a taxa de sobrevivência dos filhotes de tiranossauro até a idade adulta e calcular o número total de indivíduos que poderiam ter existido. Concluiu-se que cerca de 2 bilhões e 500 milhões de tiranossauros adultos poderiam ter existido, mas apenas cerca de 20 mil poderiam ser sustentados de uma vez. Estimou-se que para cada tiranossauro fossilizado, 80 mil outros não foram preservados. Em 2021, confirmou que o tiranossauro possuía uma rede complexa de órgãos sensoriais em seu focinho, permitindo-lhe reconhecer diferentes áreas, materiais e movimentos com grande precisão. Isso teria ajudado o T-Rex a comer de maneira eficiente e a cuidar dos filhotes. O tamanho máximo do Tyrannosaurus Rex é um tema bastante debatido entre os paleontólogos. Além de Sue e Scott, muitos dos maiores T-Rex são conhecidos apenas por fragmentos, o que dificulta a estimativa precisa de seu tamanho. Dois espécimes que podem ser maiores que Sue e Scott são Ed Cope e Bertha. Esses espécimes são fragmentados, mas apresentam dimensões maiores que os outros dois. Conhecido como Ed Cope, foi descoberto em 1999 por Bucky Derflinger no condado de Perkins, Dakota do Sul, na formação Hell Creek, do final do período Cretáceo. Cerca de 10% do esqueleto foi recuperado, incluindo parte da mandíbula, dentes, vértebras fragmentadas, costelas, fêmur, tíbia e fíbula. Relataram uma circunferência femoral mínima de 630 milímetros para o fêmur direito, resultando em uma estimativa de massa corporal de 10.626 quilos. O comprimento de Cope foi estimado em 12,5 metros de comprimento, com uma altura do quadril de 3,70 metros a 3,87 metros, e podia pesar 12,4 toneladas. Bertha é ainda maior que Cope, podendo pesar entre 12 e 13 toneladas e medir entre 13 e 13,5 metros de comprimento. Ossos completos de fêmur, tíbia e fíbula foram encontrados, o que é muito confiável para estimar o tamanho do corpo. No entanto, o Tiranossauro Bertha não foi descrito formalmente. Se a circunferência do fêmur de Bertha for significativamente diferente da de Sue e Scott, é razoável dizer que Bertha é maior. Essas descobertas ampliam nosso entendimento sobre o tamanho e a anatomia do Tyrannosaurus Rex, mostrando a diversidade dentro da espécie. E assim, concluímos nossa jornada pelo mundo fascinante dos maiores Tyrannosaurus Rex já descobertos. Cada novo fóssil encontrado não só nos ajuda a entender melhor suas dimensões e características físicas, mas também a imaginar como era a vida no final do período Cretáceo. Então, da próxima vez que você pensar no T-Rex, lembre-se, esses gigantes ainda têm muito a nos ensinar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras pelo passado pré-histórico. Deixe nos comentários qual dinossauro você gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Até a próxima!